Olá, eu sou o Engenheiro Oliveira e hoje eu te trago 7 erros que vão te fazer sofrer de um caso extremo de dor de bolso. 7 erros que, se você não tiver atenção, vão tornar a tua obra muito mais cara do que realmente devia ser. E vamos direto ao ponto, começando pelo ponto número um: não ter um projeto definido. Não ter um projeto definido significa que você não sabe exatamente o que fará, ou seja, não tem noção de praticamente nada que se fará na obra, para além de algumas ideias que estão apenas na sua mente e nas conversas que teve com o seu pedreiro. Não ter um projeto definido significa que você não tem noção das quantidades de trabalho e de materiais a comprar, fazendo com que tenha um início, mas não saiba realmente onde é o fim, como é o fim e sob que condições vai chegar a este fim. Número 2, não negociar corretamente a mão de obra. Não negociar corretamente a mão de obra pode tornar a tua obra muito mais cara. Há vários tipos de contrato para pagamento da mão de obra e nós já temos um vídeo aqui no canal em que nós falamos exatamente sobre isso. Então, vá lá ver para ter noção de todos os métodos, todas as formas, todos os tipos de contrato para que você aplique o ideal para a sua obra. Isto para que você consiga garantir que o orçamento não esteja extrapolado daquilo que realmente deveria ser para a sua obra. Então, se você receber um preço por metro quadrado, já vai negando. Isto porque preços por metro quadrado são baseados nos tipos de obra. Então, as especificações, tipos de materiais, complexidade de uma obra em que se baseou o preço desse metro quadrado pode não transferir exatamente da mesma forma para a sua, fazendo com que você esteja a pagar muito mais do que devia para a sua obra ou muito menos. E se for muito menos, você pode ter o problema em que, se o técnico mais à frente se aperceber que cobrou muito menos do que devia, ele venha cobrar mais dinheiro ou simplesmente desapareça caso as negociações não estejam a correr do seu grado. Então, na negociação da mão de obra, você deve negociar levando em conta todos os itens, todos os detalhes que você receberá, para que você não esteja a ir para uma negociação cego. Isto vale tanto para si quanto para a pessoa que contratar, para que vocês dois tenham clareza sobre aquilo que será feito, sobre aquilo que será a base, o objeto do contrato desta vossa relação. Número 3, contratar um faz-tudo. É normal que um profissional absorva muitos conhecimentos dentro da área da construção civil, decorrente do tempo de experiência dentro desta área. Mas deve levar em conta que há muitas especialidades dentro da construção. Um carpinteiro pode ser tanto de tocho como de limpo, ou seja, um carpinteiro para a construção, para a criação de cofragens e formas, não é o mesmo que um carpinteiro para a criação de mobílias. São especialidades completamente diferentes, com conhecimentos e técnicas completamente diferentes. Então, um eletricista que só trabalha com eletricidade, um marceneiro que só trabalha com mobília, um azulejista que só trabalha com assentamento de pisos e material cerâmico, são técnicos completamente diferenciados daquele que faz tudo e acaba por cair naquela máxima em que sabe fazer tudo, mas nenhuma delas com perfeição. Então, se quer uma obra com qualidade, contrate com base na especialidade. Procure técnicos especializados nesta área. Isto porque um faz tudo pode não saber, pode não ter aquela técnica apurada para realmente dar as melhores soluções e o melhor resultado para este trabalho, fazendo com que a qualidade não seja tão boa, não seja esperada, fazendo com que você tenha que, mais à frente, corrigir este trabalho para que tenha qualidade aceitável ou simplesmente aceitar conforme foi feito para não gastar muito mais dinheiro. De qualquer forma, se você quiser ter um trabalho com qualidade e realmente pagar o preço desta qualidade, não contrate um faz-tudo que vai lhe fazer tudo dentro da obra, mas nenhuma delas tão boa quanto um profissional qualificado realmente faria. Ponto número 4, negligenciar movimentos de terra. Aqui, os menos atentos sofrem e sofrem demais. Negligenciar os movimentos de terra necessários ou não, de qualquer das formas, o estudo de movimento de terra necessário para nivelar um terreno pode fazer a sua obra custar muito mais do que devia. A limpeza do terreno é parte essencial para você realmente notar se há um declive ou não no seu terreno, ainda que não seja acentuado. E num dos vídeos aqui no canal em que nós falamos sobre os pontos a ter atenção na altura de escolher o terreno para a sua casa, nós temos este ponto, movimentos de terra. Se não tiver atenção a este ponto,
mais à frente na obra, durante a construção das fundações, você pode se deparar com um declive, um aclive de inicialmente 30 centímetros. 30 centímetros vão para 50, 50 para 80, 80 para 1 metro. E aí estamos a falar de necessidade de fazer um corte ou um aterro e com isso estruturas de contenção para esta terra que vai sair ou vai ser colocada. Então, deve ter atenção máxima aos trabalhos de terra para que você não seja surpreso a meio do trabalho e não tenha que dar soluções imediatamente, fazendo com que essa solução acabe por ser até muito mais cara, porque vai ter que vir atrelada ao outro trabalho que já está a ser executado. E, para saber quais movimentos de terra serão necessários, fale com um profissional como um engenheiro, um arquiteto ou um topógrafo, pelo menos, para que consiga ter um perfil topográfico do seu terreno traçado e ter ali toda a informação para que o projetista consiga ter esta informação e adaptar no seu projeto. Ponto número 5, comprar tudo em um lugar. Comprar tudo em um lugar pode parecer muito fácil, muito atrativo aos olhos. Principalmente quando você entra numa loja de construção ou vai para uma praça, você entra e vê, que tem tudo que eu preciso, eu vou sair daqui com tudo, só vou falar com este senhor e com esta senhora e acabou. Não é bem assim. Eu recomendo vivamente que você faça uma pesquisa de mercado para conseguir encontrar os melhores preços. Construir custa caro. São muitos materiais que você vai usar nestas etapas, nessas mais de 6 etapas dentro da tua construção. Mas você pode dizer, engenheiro, entrei ali, foram só uma diferença de 1000 kwanzas, fui para ali, são uma diferença de 200 kwanzas. Não justifica o esforço que eu vou imprimir para conseguir ter estes descontos todos, não vale a pena. Aí é que você se engana. Dentro das mais de 100 etapas, mais de 100 materiais que vão ser aplicados, estes 1000 kwanzas já começam a fazer sentir-se no acumulado. E o ponto número 6, não ter atenção às estações. Como assim, engenheiro? Eu tenho meu projeto, tenho meu orçamento, tenho meu terreno, tenho valores para começar a obra, tenho o pedreiro identificado, tenho tudo para começar a obra. Como assim atenção às estações? Está claro o céu e é isso que eu preciso. Pois é, este ponto pega os apressados de surpresa de uma forma que é espantosa. Muita gente não tem atenção às estações e por isso acabam por ter as suas obras paradas por muito tempo ou até perder materiais. Imagine que você vai colocar a brita, a areia, alguns sacos de cimento para começar as fundações do muro ou da sua casa, não faz muita diferença. E de repente começa a chover. Você vai ter que parar sim, porque não pode construir enquanto chove. E nesse período, enquanto chove, você vai ter as suas valas da fundação a transformar-se no lamaçal, a areia vai molhar, se não abrigar o cimento, vai molhar, a brita vai molhar. Só estes materiais, estes agregados, a brita e a areia, podem fazer com que seja necessário alterar o traço por causa da quantidade de água e umidade que agora entrou em contato com eles. Ou seja, muita coisa decorre de simplesmente uma chuvinha bater ali no momento que você decide iniciar a sua obra. Ou, se não for chover, mas estiver numa semana particularmente fria e você quer já fazer a sua laje e vai para o pedreiro e diz, olha, vamos começar a fazer as formas de laje, vamos começar a fazer tudo, porque eu quero fazer tudo já agora. Mas você não pode fazer isso enquanto os pilares não atingirem a sua cura máxima ou ideal. Eles não estão a chegar até o ponto de cura máximo dentro dos 14 aos 28 dias por causa da temperatura no clima. Então, você vai ter que esperar o pilar secar, atingir a cura máxima ou a ideal no mínimo dos mínimos para que você não tenha a sua laje ou a sua estrutura da laje desabar por cima de tudo aquilo que construiu até aquele momento. Sem contar que se você fizer um tipo de contrato de pagamento diário, você vai estar a perder muito dinheiro com a mão de obra. Porque se os homens forem trabalhar e por algum motivo ao meio-dia tiverem que parar e não tiver uma grande produção na obra, ainda assim você terá que pagar este dia. Então, tenha muita atenção ao clima, tenha muita atenção às estações para não sofrer com as estações e o início da sua obra. Planeie o início da sua obra de acordo com as estações do ano para poder ter um momento ideal para iniciar a sua obra. Número 7, comprar por partes. Comprar bocado a bocado é o termo mais comum cá em Luanda, cá em Angola. É quando você vai comprar o seu material por partes. Imagine, você precisa de 400 sacos de cimento, mas você vai comprar 100 de cada vez. Isso vai muito ligado ao ponto número 1 deste vídeo, que é não ter um projeto definido. E acontece quando você e o seu pedreiro não têm exatamente a noção de quanto de material vai ser aplicado.
Então você vai e vai comprar partes pequenas daquilo que precisará para fazer os trabalhos. Então, quando acabar, vai simplesmente a correr com o fornecedor, pedir mais material. E é ali que você perde, é ali que você gasta muito mais. Porque você perde o poder de negociação. O poder de negociação está exatamente nas quantidades que você vai comprar. Quanto mais você comprar, menos você paga. Quanto menos você comprar, mais você paga, fazendo a tua obra ficar muito mais cara do que realmente deveria estar. Então, tenha um projeto definido e não só, de preferência, tenha um orçamento ou, no mínimo dos mínimos, uma lista de materiais precificada para que você consiga ter noção do quanto de material deve comprar para evitar estar a comprar por partes e assim estar habilitado a pagar menos, pagar com um desconto maior. Então, para poupar, siga estes 7 pontos que eu deixei aqui neste vídeo. Vamos recapitular. Número 1, não ter um projeto definido. Número 2, negocie corretamente a mão de obra. Número 3, atenção aos faz-tudo. Número 4, atenção aos movimentos de terra. Número 5, não compre tudo em um lugar. Número 6, atenção às estações. E número 7, atenção ao comprar por partes. E é isso, eu sou o Engenheiro Oliveira, eu tenho muito mais conteúdo dentro dessa temática, dentro dessa esfera da construção residencial aqui no meu canal, em formato de dicas, pontos a ter atenção, como foi deste vídeo, para que você esteja realmente habilitado a tomar as melhores decisões, ainda que não tenha acompanhado um profissional qualificado como um engenheiro ou um arquiteto. Eu criei este canal no intuito de difundir ao máximo de gente possível esta informação que vai ajudar muita gente a poupar, a se salvar de possíveis técnicos que vão fazer com que você gaste mais do que devia e tenha um trabalho que não corresponda àquilo que você pagou. Então, se gostaste desse vídeo, se foi útil para ti, deixa o teu like, porque assim o YouTube entende que é um conteúdo bom e vai recomendar para mais pessoas, incluindo para si, falando dos próximos vídeos. E se estiveres a ver no YouTube, subscreva o canal para ajudar este canal a crescer e conseguirmos ter uma maior audiência para esta informação que nós vamos disponibilizando aqui gratuitamente. É um pequeno e gratuito clique para ti, mas serve de grande ajuda para mim. Muito obrigado, até o próximo vídeo.